Brasil vive recorrentes episódios extremos climáticos, às vezes mais de um ao mesmo tempo. É comum ouvir de gestores e autoridades que eles foram pegos de surpresa. Mas quando olhamos para entidades que atuam com indicadores e relatórios diagnósticos relacionados ao clima e ao meio ambiente, percebemos que não é bem assim. Nas últimas 24 horas, mais de 4.000 focos de fogo destruíam um pouco mais de nosso país. Grande parte delas nos biomas da Amazônia e Cerrado. As queimadas já chegaram na Bolívia, Paraguai, Argentina e Peru. Sob o calor do fogo, é difícil calcular o impacto dessa tragédia. O Direto ao Ponto desta sexta-feira vai buscar entender como as queimadas e seus efeitos, como a fumaça, podem prejudicar a médio e longo prazo todo um ecossistema e quais são os caminhos para combater e mitigar esses episódios extremos. Para isso, conversa com Pedro Maria de Abreu Ferreira, professor do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade da PUC e integrante do Instituto do Meio Ambiente da PUC-RS. Olá, Pedro, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Para começar, professor, até que ponto episódios como queimadas e até mesmo a rota do alastramento da fumaça são previsíveis? Bom, obrigado pelo convite, gente, para falar um pouquinho com você sobre essas queimadas, esse momento complicado que a gente vive. A questão de previsibilidade, acho que tem dois pontos que dá para a gente dividir aqui. A previsibilidade da rota de alastramento da fumaça, ela é bem alta. A gente sabe com um grau de certeza bem grande, assim, com bastante precisão, pelos modelos climáticos de circulação atmosférica geral, que áreas que estão queimando no norte do Brasil e também alguma coisa no centro-oeste, tá, mas principalmente no norte, no sul da Amazônia, na verdade, e também nos países limítrofes, tá, que tem bastante queimadas acontecendo também, que a circulação atmosférica da América do Sul vai trazer essa massa de ar na direção sul. Naturalmente, é a mesma massa de ar que traz os rios aéreos para cá na época de chuva, de umidade maior da Amazônia. Então, isso é altamente previsível, inclusive com diversos parceiros, digamos assim, aqui do nosso laboratório, mas também da comunidade científica em geral, que trabalham com essa parte de modelagem climática, prevendo que isso aconteceria, certo? Então, isso é altamente previsível. Agora, a questão das queimadas em si, que é, na verdade, o que gera a fonte de fumaça são as queimadas, certo? Isso tem um grau de previsibilidade muito menor, até porque essas queimadas, ao que tudo indica, nesse momento, elas estão sendo agravadas pelo problema de seca no centro-oeste e norte do Brasil, que é uma seca também previsível, porque é a época de seca na região, e também daria para dizer que é previsível ser um evento extremo, porque por mudanças climáticas os eventos extremos vão ser cada vez mais frequentes, a gente já sabe disso. Só que as queimadas em si não começam pura e simplesmente porque o clima está seco. Ao que tudo indica, as queimadas são em grande parte de origem antrópica, e pela distribuição dos focos de queimada no chamado cinturão do desmatamento, que é a fronteira entre o bioma Amazônia e Cerrado, ao que tudo indica são queimadas ilegais, ou queimadas, a gente pode chamar de ilegais se elas forem em locais que já são área rural consolidada, por exemplo, para controlar biomassa de pastagens e tal, mas que acabam, obviamente, num clima como está agora, se alastrando para ambientes naturais. Então, eu diria que a questão de previsibilidade é essa. A gente sabe que a fumaça vem no sentido norte-sul, isso é previsível, e modelável, inclusive, com bastante precisão e acurácia, só que o que não tem como prever é a quantidade de queimadas que vão acontecer, porque isso é de origem humana. Então, a prevenção seria uma questão de coibir as queimadas ilegais, que são a grande maioria ilegal, né? Essa fumaça, durante o deslocamento, ela vai sofrendo alguma alteração? Por exemplo, ela pode chegar no Rio Grande do Sul mais tóxica, por exemplo? Eu diria que não, mais tóxica não. A gente tem que imaginar que o que acontece, né, em termos de fenômeno que está acontecendo ali, né? Uma queimada é um aumento muito grande de temperatura na baixa atmosfera, no nível onde está acontecendo a queimada, e o ar quente ele sobe bem rápido e ele acaba carreando na direção da atmosfera superior
os particulados todos que a gente está vendo que estão chegando aqui em Porto Alegre, agora o pessoal está começando a falar disso na mídia, né? Essas PM ou MP 2.5, etc., vem da área de queimada porque isso é jogado para cima pela diferença de temperatura do ar da queimada. Só que não vai ter uma piora do ar nesse trajeto, simplesmente a fumaça é carreada no sentido norte-sul e chega aqui, claro, daí dependendo da condição atmosférica local aqui da nossa região, ou do lado do centro-oeste do Brasil, do centro do Brasil, por onde ela está passando, uma atmosfera mais seca vai ter algumas consequências, uma atmosfera mais úmida vai ter outras, a altura que está o precipitado na atmosfera vai influenciar de diferentes maneiras também o lugar por onde está passando, a densidade, enfim, mas piorar ao longo do trajeto não vai acontecer, né? Uhum. Professor, a fumaça dessas queimadas que estão acontecendo agora, elas já afetam quase todos os estados do país e os países vizinhos. De que forma os estados brasileiros podem, em cooperação, ajudar no enfrentamento, então, tanto das queimadas quanto dos efeitos da fumaça? Existe uma forma que contribuiria bastante para isso? Olha, a gente deveria enxergar, na verdade, o problema da fumaça como apenas um sintoma, considerando que fosse uma doença, né? Se a gente fizer uma analogia nesse sentido. A gente até pode tentar tratar sintomas, mas isso não faz muito sentido. A gente deveria tratar a fonte daquela doença, né? E na ideia de agora, por exemplo, a gente não tem como, e não acho que na minha leitura não deveria nem pensar em tentar mitigar a questão de fumaça aqui no Rio Grande do Sul. O que tem que acontecer é um esforço nacional para reduzir o número de queimadas nas regiões dos biomas não inflamáveis. Lá na Amazônia, que não é um bioma inflamável, não deveria estar queimando, e essas queimadas são de origem antrópica, então a gente tem que controlar o fogo, a origem da fumaça, e se preocupar menos com a questão de qualidade do ar, porque isso simplesmente não tem como resolver. Então, a resolução pode até ajudar com alguma questão de monitoramento, que também agora tem se falado bastante. Porto Alegre não tem monitoramento oficial dos órgãos ambientais. Não, não tem. Várias cidades não têm, a maioria delas não tem. Isso resolveria o problema? Não, não resolveria o problema. A gente saberia a qualidade do ar com uma precisão um pouco maior, com dados oficiais, digamos assim, mas a fonte do problema é a Amazônia pegando fogo. A gente deveria focar nisso, resolver esse problema. Uhum. Bom, já que você citou o Rio Grande do Sul, o número de queimados aqui no estado apenas em agosto foi de 31,4 mil hectares, a maior em um mês desde janeiro de 2019. Esse número é mais do Uhum, que o dobro em relação ao mesmo mês do ano anterior. Esses são dados que foram divulgados pelo MAP Biomas. Queria que você uhum. explicasse qual a gravidade desse cenário. Tá, de queimadas no Rio Grande do Sul, é muito importante que a gente separe o que é uma queimada no estado do Rio Grande do Sul, em campos, tá? Eu estou falando de campos em ecossistemas naturais, que são os campos aqui do estado, que na maioria das queimadas que a gente fala de Rio Grande do Sul são campos naturais queimando. Quando a gente compara com queimadas no Mato Grosso, por exemplo, que é o estado que está com o maior número de focos de queimada, que o que está queimando lá é floresta, e floresta tropical, floresta amazônica ou cerrado. Os campos da nossa região, as queimadas que estão acontecendo no sul do Brasil e que acontecem todos os anos, elas ocorrem majoritariamente em ecossistemas campestres, que são ecossistemas inflamáveis, né? Os ecossistemas do mundo inteiro a gente pode classificar eles assim de forma bem genérica como ecossistemas inflamáveis e não inflamáveis. Alguns ecossistemas eles evoluíram com regime de fogo e também herbivoria por grandes herbívoros, sejam eles hoje extintos ou não e tal. E o fogo é parte desse ecossistema natural, mesmo antes da nossa espécie existir. Outros ecossistemas não, eles não queimam naturalmente, só queimam por ações humanas. É o caso do que está acontecendo no Mato Grosso. No Brasil, no Rio Grande do Sul, essas queimadas elas são também de origem humana para fazer o que é chamado na agricultura de renovação do pasto natural. De novo, é muito importante. Não são áreas cultivadas queimando, são áreas naturais. Essas áreas naturais elas geram também fumaça, só que essa fumaça, até onde eu sei, não tem nenhum registro de fumaça dos campos de cima da serra, que é a região que mais queima no Rio Grande do Sul, chegar em Porto Alegre, por exemplo. Então, isso é um volume muito, muito menor. E apesar de ter um aumento grande de um ano para outro em termos de queimadas no Rio Grande do Sul,
estão aí na ordem de menos de 30 mil hectares, né, de área queimando. Se a gente for comparar com o Mato Grosso tem mais de 1,5 milhão de hectares queimando nesse momento. Então, são grandezas que não são comparáveis, assim, eu diria. O problema que a gente enfrenta no momento não são as queimadas no Rio Grande do Sul. Eu diria que isso, no momento, não é um problema se a gente relativizar e falar sobre a área que está queimando em outros lugares do Brasil e o tipo de ecossistema que está queimando, que é um ecossistema que não deveria queimar. Certo, professor. Para terminar, eu queria que a gente falasse um pouco sobre os efeitos do ar contaminado, não só por esse episódio, mas, enfim, são recorrentes episódios de queimadas no país e de como Uhum. isso chega rapidamente, né, nas pessoas. Qual a possibilidade de termos efeitos desse ar contaminado a médio e longo prazo e como isso vai impactar, por exemplo, plantas, animais, humanos, enfim, todos os seres vivos? Tá. A gente tem muito pouco dado, especialmente gerado no Brasil, sobre efeito de queimada, o efeito indireto da queimada, que é o efeito da fumaça, sobre a biodiversidade. Isso tem muito pouca coisa feita, tá? O que a gente sabe mais e se preocupa mais, na verdade, né, é o efeito das queimadas sobre a biodiversidade no sentido de remoção do habitat, né? A queimada é uma remoção de vegetação extrema, sem nenhum tipo de seletividade, e isso em ecossistemas que não são adaptados é uma tragédia para a fauna e flora daquele local, como, por exemplo, no sul da Amazônia, na região lá do Mato Grosso e outros estados do norte, é um problema muito grande para a fauna. A queimada em si. A fumaça é algo que eu diria também secundário, pensando que naquele habitat já foi completamente destruído, então a queimada, o impacto é esse, tá? Pensando em impacto de fumaça sobre pessoas, né, sobre o efeito indireto da queimada sobre as pessoas, a ideia é que o Rio Grande do Sul ainda tem algumas vantagens sobre os demais estados em relação a isso, porque o clima aqui nessa época é um pouco mais úmido e isso mitiga um pouco o efeito dessa fumaça na saúde das pessoas. A gente tem nos últimos dias um pouco mais de atmosfera um pouco mais seca aqui em Porto Alegre, especialmente, a gente já nota uma piora na qualidade do ar, né, com alguns indicadores internacionais aí, e também de doença respiratória, que ainda não tem nenhum pico, mas é provável que se detecte depois. Agora, em outros locais é muito mais problemático. No centro do país, centro-oeste, essa época já é de seca, já é uma época de agravamento de problemas respiratórios, então com a fumaça, junto com esse ambiente mais seco, é uma tragédia. É uma tragédia também para populações humanas, certo? E a questão de efeito de médio e longo prazo, seja sobre a fauna, sobre a flora, sobre pessoas, esses efeitos, eles vão ser extremamente rápidos, a transição de ter fumaça aqui na nosso céu ou não ter mais, porque isso vai ser dependente de parar as queimadas na região que estão queimando agora. Então, no momento que as queimadas forem interrompidas ou por chuvas ou por autoridades, que a gente sabe que isso não vai acontecer, o que vai acontecer é que elas vão parar só por causa da chuva, né? A gente vai já notar uma melhora muito rápida e esse problema vai passar. Não vai ser um problema recorrente, algo de longo prazo e tal. O que a gente deveria pensar em termos de médio e longo prazo não a questão da fumaça em si, de novo, isso é uma opinião técnica minha, né? E sim no quão confortável a nossa sociedade vai ficar ou vai aceitar de forma passiva que os ecossistemas queimem como eles estão queimando agora e sem pensar muito no problema de longo prazo que isso tem. Como eu comentei no início, as massas de ar que trazem a fumaça são as mesmas que trazem os rios aéreos, na época que a gente precisa de chuva. Então, boa parte da agricultura do centro do Brasil e do sul do Brasil, ela só existe como ela existe hoje, porque as chuvas vêm da região amazônica, trazendo aquele ar úmido da floresta. Se não tiver mais floresta, ou quanto menos floresta a gente tiver lá em cima, no norte do Brasil, porque ela está sendo queimada cada vez mais a todos os anos, a gente potencialmente vai ter menos chuvas em todo o Brasil, porque vai ter menos ar úmido naquela região e o rio aéreo vai acabar, não diria secando, porque isso é um extremo, mas ele vai reduzir sim a vazão, digamos assim. Então a gente tem que se preocupar com isso, com o efeito de médio e longo prazo do desastre ambiental que é as autoridades brasileiras não se preocuparem em conter as queimadas em ambientes que não deveriam estar queimando. Tá
Tá tudo relacionado, né? Professor, Muito, muito. professor Pedro, muito obrigada pelos esclarecimentos. O Direto ao Ponto fica à disposição e esperamos que esse cenário melhore o quanto antes. Sim, esperamos que sim. Esperamos que sim. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios deste podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo no seu e-mail. Para isso, você deve se inscrever em nossa página. A produção, roteirização e a apresentação foram de Brenda Fernandes. A edição por Felipe Gerlach. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.